Quando nós lemos o restante da história, nós sabemos que Deus deu essa ordem, uma ordem difícil, porque Ele tinha um plano. Ele disse: volta para aquela casa. E Ele vai explicar por que Ele dá essa ordem pesada. Ele vai explicar por que ela deveria continuar sob o jugo daquela mulher terrível e cruel. Ele vai explicar por quê. E isso é importante saber. Deus sempre tem um plano com essas coisas. Deus sempre tem um plano no modo como Ele administra as coisas. Mas não existe aqui, implícito nesse texto, não existe aqui uma ordem para que eu aguente a injustiça e me coloque voluntariamente debaixo dela. Não. Aqui nesse caso específico, Deus deu essa ordem para aquela mulher, porque Ele tinha um plano. Se vá lá e coloque-se debaixo daquele jugo, porque eu tenho algo a realizar através disso. Eu tenho uma obra a fazer através disso. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Bíblia ensina que se nós pudermos nos livrar do sofrimento, nós podemos. Se nós pudermos nos livrar da opressão, nós podemos nos livrar da opressão. Veja 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 mostra isso. 1 Coríntios 7, nos versículos 20 a 21, nós aprendemos isso. Veja o que diz aí. 1 Coríntios 7, 20 e 21. Diz assim. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 7, 20 e 21. Fala assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Se eu estou debaixo de um jugo pesado, e eu puder me livrar disso, de uma opressão muito grande, eu puder me livrar disso, o texto diz: aproveite a oportunidade, e se livre disso. Mas não foi o caso aqui com Agar. Com Agar, Deus disse: não, você está tendo a oportunidade de fugir, mas eu não quero que você fuja. Eu quero que você continue debaixo daquele jugo, porque eu tenho um plano para você. E isso, meus queridos, isso deve nos tranquilizar. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos coloca debaixo de certos jugos e Ele não nos livra. Deus nos coloca debaixo de certas condições de opressão e Ele não nos livra. E nós queremos escapar daquela situação. Queremos fugir daquele problema, queremos fugir daquele peso, e Deus não remove o peso, Deus não nos livra daquilo, e Deus muitas vezes até faz com que aquele jugo se torne mais pesado. Por que isso acontece? O texto que está diante de nós mostra: eu posso sim, pelas vias corretas, me livrar de uma condição de opressão. 1 Coríntios 7 mostra: eu posso me livrar disso se eu puder. Se eu tiver condições, eu posso fazer isso. Mas muitas vezes eu não tenho condições. Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu permaneça debaixo de um jugo pesado. E Ele quer que eu permaneça debaixo de um jugo pesado, porque Ele tem planos. No caso de Agar, Ele disse qual era o plano. No nosso caso, muitas vezes Ele não diz qual é o plano. E nós permanecemos debaixo daquele jugo. E não entendemos por que estamos debaixo daquele jugo. Mas um texto como esse nos ensina a seguinte verdade: Deus tem um plano para tudo. Nem sempre Ele revela o seu plano, mas Ele sempre tem um plano para o nosso sofrimento, para a nossa opressão e para a nossa dor. Agar descobriu qual era o plano. Deus explicou para ela: volte, porque eu vou fazer algo. E disse para ela o que iria fazer. Nem sempre Ele faz isso conosco. Nós vivemos muitas vezes situações pesadas, difíceis, e clamamos, tentamos nos livrar, mas o Senhor nos mantém debaixo daquele jugo, querendo realizar um propósito específico, que nem sempre Ele revela. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, sabendo que Ele é o anjo do Senhor. Ele é aquele que está perto. Ele é aquele que ouve e vê.
E devemos confiar nisso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor continua comigo mesmo no deserto. O anjo do Senhor continua comigo mesmo quando Ele me coloca numa situação pesada, difícil, de grandes dificuldades que eu não consigo entender. O anjo do Senhor está comigo. Ele me ouve e me vê no meio do deserto, no meio da minha penúria, da minha sede, da minha dor. Ele vê tudo isso. E eu vou então prosseguir sabendo que Ele está comigo e tendo segurança. E mais do que isso, além de ter segurança, sabendo que esse anjo do Senhor é o Deus transcendente. Eu vou olhar para essa situação de penúria, de dificuldade, em que Ele parece até trabalhar para piorar as circunstâncias. Eu vou olhar para isso, vou me sentir seguro sabendo que Ele está ao meu lado e vou me comportar de forma reverente diante das suas obras, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o grande Yahweh, Ele é o Deus transcendente, Ele é o anjo do Senhor, o Deus transcendente e o Deus imanente. Mesmo sem entender esses seus caminhos, mesmo sem entender as condições em que Ele me coloca tantas vezes, debaixo de jugos terríveis, debaixo de pesos terríveis, eu vou lembrar, Ele é o anjo do Senhor e Ele realizará um plano na minha vida.